Perfeito, né? Muito bem, nós estamos então chegando, né, mais uma vez, para mais um dos nossos encontros, né, falando sobre os Yoga Sutras, né? E nós vamos estar falando hoje do Sutra de número 20, né? Isso mesmo. Eu até tinha comentado no encontro passado, no final do vídeo, né, do Sutra de número 19, que nós iríamos estar citando, né, o Sutra de número 21. Se não me falhe, foi isso que eu fiz. E nós falamos de forma equivocada, né? Nós vamos estar fazendo as tratativas hoje do Sutra de número 20. Mas as observações, elas não entrariam em uma linha mais técnica, mas elas entram sim em uma linha mais filosófica, né? Nós vamos estar falando mais sobre observações, reflexões, né, do que puramente nós adentrarmos, né, em um texto onde nos conduz há muito raciocínio, né? Há muito raciocínio no sentido de correspondências, exemplificações para tentar chegar a um ponto ou chegar a uma observância ou arranhar, né, mais ou menos o que nós queremos falar. É muito interessante também o Sutra 20, porque o Sutra 20 ele também não consegue, né, para o nosso grau onde nós nos encontramos, nós não consegue nos conceder a amplitude do tema. Não que há uma lacuna, há uma fragilidade, há um erro, há um equívoco no Sutra, não é isso não, o Sutra está correto, mas ele também nos leva, né, a pensamentos abstratos. E quando nós chegamos a pensamentos abstratos, é muito difícil nós tocar, né, mas nós vamos compreender, nós vamos raciocinar, nós vamos ter uma percepção do assunto aqui abordado, mesmo não ter essa possibilidade de chegar lá e tocar, né, tocar no que nós queremos dizer. O Sutra de número 18, bem como também o Sutra de número 19, eles visaram a falar sobre o visto, né? Falaram sobre o visto, e o Sutra de número 19, ele veio falar da relação, né, do visto, veio falar dessa relação do visto com os próprios gunas, né, com as próprias propriedades da matéria, veio mostrar esse relacionamento, né, que há entre ambos, e veio também fazer já algumas colocações, algumas citações relacionadas aos próprios gunas, né, próprias Paktri, a fundamentação, suas bases, sua propriedade, sua essência, né, aí de Paktri, veio falar sobre tudo isso, veio falar da essência da vibração. A vibração é algo que ocorre em todo o universo, veio falar da movimentação, veio falar, né,
da inércia, né, do ponto inerte em relatividade a outros pontos, e veio tratando para os níveis de consciência de tudo isso, sobre movimentos, sobre ondulações, né, sobre oscilações, sobre tudo mais, e falando sobre cognição. Nós aprendemos tudo isso, vemos falando sobre tudo isso, que os próprios mecanismos dos gunas, das propriedades da matéria, estão envolvidos em tudo isso. Nós temos que ver o seguinte, que nós temos exemplo, o tato, o próprio tato, ele é formado por, todo o próprio tato ele é formado por propriedades da matéria. Exemplo, aqui nós temos a carne, nós temos os ossos, nós temos o sistema nervoso, nós temos um sistema, todo ele muito bem avançado, diga-se de passagem, muito bem evoluído, mas que sua base está na leitura, nas propriedades matérias, e também faz a leitura com as propriedades da própria matéria. E isso galvaniza para a cognição, para os princípios cognitivos. Mas agora o Sutra de número 20, ele quer falar de quem está por trás de tudo isso. Ele quer falar sobre o vidente. Nós falamos sobre o visto, agora nós vamos falar sobre o vidente. E falar sobre o vidente é falar sobre o Purusha, falar sobre quem está por trás, o eterno, falar sobre o telespectador de tudo. E aí, claro que nós vamos depender de desenvolver um ótimo raciocínio, nós vamos estar dependendo de desenvolver um ótimo tema, uns pontos, contrapontos, posições, raciocínios, reflexões filosóficas para entregar para você um máximo de assertiva, o máximo de raciocínios para você tentar captar a essência do que é. É evidente que do ponto onde nós estamos, nós não vamos conseguir tocar Purusha. Somente mestres que se desdobram em camadas de Samadhi chegam ao verdadeiro Samadhi, em Kavalia, o verdadeiro Samadhi, o Samadhi mais profundo, podem captar e entender o que isso significa. Para nós, da posição onde nós nos encontramos, nós podemos apenas ter tímidos reflexos, tímidos lampejos, e através de algumas orientações deixadas por Taimni, ao longo aqui deste sutra, que não é tão grande, esse sutra aqui não chega a ser tão grande, é uma folha, nós já temos debatendo sobre ele, na transcrição de Taimni, que nos traz alguns exemplos, e nos traz alguns pontos de vista para que nós não nos perdemos, não haja como nós nos perder no caminho das observações, das reflexões, para que nós tentamos entender quem é, o que é a essência do Purusha, que é o espírito, que é o centro de tudo. O que vale interessante falar aqui, para que nós possamos debater, o Purusha ele é a realidade última, a última realidade. O último fator, a realidade suprema que há por trás de todas as coisas. Nesta visão aqui, na visão do ser que está se manifestando aqui. Mas nós podemos também ver que tudo, tudo o que há no universo, há uma essência por trás do universo. Nós podemos dizer para vocês que o próprio sistema solar, o próprio Sol, que nós estamos observando, o Sol físico, por trás ele é uma essência espiritual. Ou seja, na visão, nessa belíssima visão, essa magistral visão de observações que nos levam ao Yoga Sutras, nos mostra que todo o sistema solar é também um espírito vivo. Nós já falamos sobre isso na sessão de número 1. Inclusive nós falamos exaustivamente, com muito ardor, com muito calor sobre ele. Nós falamos aí, bem no momento em que nós estávamos trazendo para vocês conceitos elevadíssimos, conceitos altíssimos sobre esta divindade. Lembra que nós estávamos falando, bem no momento que nós estávamos falando sobre os mantras, a mantralização, nós falamos que os mantras nos conduzem a estados, a estados muito elevados, a estados de serenitude da mente, de equilíbrio mental, para que nós possamos permitir que esse Purusha em cada um de nós se manifeste cada vez mais. E aí nós falamos sobre Ishvara Pranidhana. Lembram-se? Nós falamos sobre Ishvara Pranidhana, o Sutra de número 23, vem tratar novamente o assunto. Recomendo que você faça uma visita em nossa playlist do nosso canal e dentro dessa sessão dos estudos de Yoga Sutra e procure esse Sutra para que você possa estar visualizando quão belo é falar sobre esse tema. Então nós começamos a ver que existe uma escada muito grandiosa,
existe o uno Deus em sua infinitude, a sua amplitude, mas cada vez que há os próprios desdobramentos, né, há os próprios desdobramentos a partir dessa essência de número 1 que se transforma em 3, que se faz os nossos desdobramentos, há uma diluição, né, desse Maha Purusha, essa Maha Consciência, mas que deixam os seus centros, os seus núcleos, até chegar aonde nós nos encontramos. É fantástico vocês procurar o aprofundamento sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Estou passando um princípio de correspondência para que você possa utilizar esses princípios de correspondência, imaginar o grande para interpretar o pequeno ou imaginar o pequeno para tentar interpretar o grande. Porque tudo que está em cima está embaixo. É uma lei, gente, é uma lei. Porque se eu entender, né, se eu entender de verdade um grão de poeira, eu estarei entendendo o universo. Se eu tiver todo o entendimento do que representa um grão de poeira, eu estarei tendo, né, todo o entendimento do que representa um grande asteroide, um grande corpo celeste. Basta eu fazer a observação do pequeno para entender o grande, porque tudo está em um grau de correspondência, tudo está em um grau de relatividade. Né? Até mesmo, né, quem define o tamanho do algo que está observando, né, quem faz essa definição é o próprio, né? O próprio vidente, a própria pessoa que está vendo, dentro do ponto de vista da pessoa que está visualizando. Eu vou fazer uma colocação aqui, eu fiquei surpreso agora. Eu era para ter 1 hora, né, de bateria nesta câmera. Mas como eu estou me familiarizando com ela, ela está me mostrando para mim agora que ela está entrando em stand-by, ou seja, está finalizando a sua carga. Era para me ter 1 hora e 15. Suficiente para poder concluir o vídeo. Mas a imagem vai ficar estática, tá, em instantes, mas isso não vai fazer com que perca o brilho desse vídeo. Nós vamos dar sequência a esse vídeo, a gente vai conduzir esse vídeo até o seu término. Então você fica em instantes que em determinado momento vai ficar em stand-by. Fiquei surpreso, desconheci, fui pego de surpresa. Próxima vez não permitirei que isso aconteça, vai colocar esta câmera, tá, em posição de carga, né, mesmo sabendo que pode ocorrer, né, esse detalhe. Deve ser porque essa carga faz muito tempo que está alojada dentro da bateria e a bateria não suportou, né, não suportou manter até agora para esta 1 hora e pouco. Mas tudo bem, vou me familiarizando com ela, essas coisas a gente vai poder, essas arestas para não acontecer. Então em alguns instantes a imagem vai ficar congelada, mas nós vamos dando sequência com as orientações e o vídeo que nós estamos aqui falando, ok? Vamos lá então. E agora nós vamos observando então a essência, né? A essência que há por trás de todas as coisas. Nós vemos que há a matéria, nós vemos que esta matéria, né, ela proporciona, junto com o espírito, junto com esta vida, junto com a manifestação de uma vida, ela proporciona a evolução. A evolução, ela está em todos os reinos que nós podemos observar aqui no nosso mundo. Nós estamos observando os metais, né? Nós vemos que mesmo os metais, eles sendo inerte em movimento, os metais, eles têm dentro de si uma inteligência agregada. O que eu quero falar para vocês com inteligência agregada? Eu quero dizer para vocês que eles têm mente, não propriamente isso, mas toda aquela faculdade que permite nós pegar os metais, converter metais em outros agregados, fazer, né, soldas, diluições, fazer misturas, coisas. Tudo isso se dá porque os metais permitem ser, né, por assim dizer, dentro de uma inteligência que foi colocada para que isso esteja ali, né, para que essa manifestação ocorra, esteja ali. Isso significa, em outro sentido, que há algo a ser extraído disso aqui, há uma conversabilidade entre o homem e o metal nesse exato momento, né? Então há uma essência, há uma inteligência, há dentro dele um DNA, há um princípio, há uma finalidade, né, se tu conseguir fazer a mensuração do que eu quero dizer, você vai perceber que há uma inteligência muito profunda dentro de tudo isso. Claro que evidentemente não há um chitá, não há um princípio cognitivo, mas mesmo assim há dentro ali todo um conhecimento a ser extraído muito profundo, muito grande, né, de uma profundidade muito grande. Outra coisa que pode ser, eu estou observando aqui, pode ser que o cartão de memória esteja cheio, né? É algo que também estou tentando aprender com essa câmera quando isso ocorre. Mas eu acredito que é a própria bateria. Ela já está dando um sinal, né? Daqui a pouco mais ela vai estar desligando. Mas tudo bem. Continuando aqui. Então nós vemos também que dentro do reino vegetal há mais liberdade dessa inteligência.
né? A gente vê que essas bases formam o princípio da Terra, mas há uma inteligência, né? A gente vê o princípio hominal dentro do animal, melhor dizendo, que já existe uma movimentação, já existe uma alma-grupo, já existe uma inteligência dos agrupamentos, das raças, né? Das próprias raças dos animais, existe, né, esse agrupamento. Nós conseguimos perceber tudo isso. E nós conseguimos também entender, né, fazendo uma observação muito sincera, né, uma observação muito fácil, né, muito perceptiva de ver, que no mundo hominal nós passamos a ganhar a mente, né? No mundo hominal, nós passamos essa inteligência, ela passa a ganhar o centro cognitivo, né? O centro de cognição muito evoluída e tem uma mente por tudo isso, né? Então, se nós vamos ver, olha quantas coisas foram agregando-se para que, né, pudesse ocorrer, né, para que nós pudéssemos ter, né, na base o plano hominal. Mas que tudo é necessário, né, dentro do fator terra, dentro do plano terra, é necessário ter essas bases. Porque se essas bases não existissem, não haveria possibilidade de ter o plano, né, o plano onde tem o hominal. Posteriormente ao homem, encerra-se a evolução? Não encerra-se. Há outros planos muito mais evoluídos, há outros planos mais evolutivos. Podemos dizer que finda-se, né, aí os seus planos, é uma infinidade de outros planos que vão, né, que vão subindo de grau em grau, e isso dando mais liberdade à manifestação de Purusha. A consciência oculta, né, por trás de todas as coisas, a verdadeira consciência que está se manifestando, né, por trás de todas as coisas. Então nós conseguimos ver e entender que quem está em movimentos evolutivos, aonde é que está ocorrendo a evolução, é quando o Purusha está envolvido com o Paktri, né? É neste momento que há esse princípio de evolução. A evolução, ela se dá quando Purusha e Paktri estão envolvidos. E agora a pergunta é, aonde é que está envolvido Purusha e Paktri? Em toda a manifestação. É uma dualidade, né? A partir do uno, o uno se transformando em dois, já ocorre esta dualidade. E essa dualidade, ela vem se desenvolvendo em muitas cavidades, em muitos pontos, até chegar onde nós estamos, tá? Guarda para ti essa essência, que essa essência vai ser muito interessante de você utilizá-la, né, para a compreensão do tema que nós estamos aqui abordando, né, aqui nos nossos introdutórios de pensamento, né, nossas introduções de pensamento. Então, quando nós começamos a entender que há um princípio do visto, ou seja, que começa Purusha a ter, por assim dizer, uma conversa com o Paktri, né, que o espírito, a essência, o termo de todas as coisas começa a conversar com a matéria, tem de haver mecanismos para que isso ocorra, tem de haver princípios para que essa conversabilidade ocorra. E aí existe o quê? Um corpo, né? Eu estou falando muito genericamente a partir dos sutras que nós viemos estudando até aqui. Então há um corpo, né? Tem que haver um corpo para poder abrigar, né? Para poder abrigar todos os mecanismos, todos os dispositivos que permitam essa conversabilidade entre ambos. É o momento que ocorre a verdadeira fusão, né? A verdadeira fusão entre espírito e entre matéria. No entremeio de tudo isso, para ver a conversabilidade, para ver, né, a manifestação entre ambos, existe o princípio do visto, que nós já debatemos. Né? Que nós já debatemos isso, já está nos vídeos anteriores. Você já pode estar buscando informações sobre os vídeos anteriores, que vai lhe trazer um conhecimento muito profundo, né, muito profundo sobre esse tema. Então, baseado nisso, nós começamos a ver que quando há esta conversabilidade, entra o princípio agente, né, esse princípio agente, não vou colocar ele sendo o Purusha, eu vou dizer sendo eu vou colocar o agente, tá? O agente como sendo o espírito, o princípio agente, com o agenciado sendo a matéria. Então, ambos fundindo-se, começa todo o princípio evolutivo, né? Então, por isso, quando você ouve uma pessoa espiritualizada, né, uma pessoa de um grau muito evoluído, ele vê vida em todas as coisas. Ele vê vida no átomo. Ele enxerga vida no grão de areia.
Ele vê Deus, né, a essência divina, manifestando-se em todas as coisas. Ele vê. E há um princípio, né, há uma senda religiosa, há um princípio de senda de religião que tanto enxerga, né, Deus em todas as coisas, como reverencia todas as coisas como se fosse Deus. Então, para eles, né, a planta é Deus, o animal é Deus, o inseto é Deus, as fezes são Deus, tudo eles enxergam Deus. E eles reverenciam, eles têm um carinho muito grande por tudo, né? Eles cuidam de tudo, eles pulam-se, eles são muito polidos a atuar em relação à pátria, por saber, né, de tudo isso, por estar tendo esta compreensão. Então eles estão a todas horas, né, vindo, eles veem um exemplo, formigas, eles se desviam das formigas, agradecem a Deus, fazem oração, porque eles enxergam Deus nessas coisas. Nós podemos dizer que é isto e muito mais profundo, né? Que Deus está em todas as coisas, Deus se manifesta através de nós, nós temos o DNA de Deus em nós, tá? Ok, essas são algumas introduções que eu queria trazer para vocês, tá? Agora, aqui, na leitura que nós vamos estar fazendo, Taimni também veio nos explicar o quanto é difícil nós entendermos o que é o Purusha. Vem já nos advertindo de começo, que nós não conseguimos medir nós não vamos conseguir medir com a mente o que está por trás da mente, o que é maior que a mente, né? Pode ver que nós estamos fazendo o que nesse mundo? Nós não estamos tateando, tentando descobrir as coisas desse mundo, nós não estamos tentando, né, com a mente, julgando que a inteligência está dentro da mente, e na verdade não é assim que funciona, mas nós estamos julgando deste formato que nós estamos buscando evoluir-nos dentro da matéria, né? Não é assim que nós estamos fazendo. E pode ver que isso significa que nós não temos o conhecimento pleno de todas as coisas, né? Aí dá uma vazão para muitos pensamentos, até esses pensamentos que nós não somos daqui. Tem pessoas que dizem assim, o ser humano não é da Terra, nós não somos desse mundo. Nós somos colocados, né, uma experiência, tem uns que dizem que é uma experiência extraterrestre, outros dizem que foi muitos milhões de anos atrás, quando um planeta tal, né, eu posso usar exemplo aqui como Marte, né, teve uma derrocada, ia ser o seu final, foi jogado germes, né, desse planeta para cá, para a Terra, para que houvesse continuidade da evolução aqui na Terra, e outros pensamentos mais que o homem tem referente a entender, porque o homem não consegue, né, compreender o que ele faz aqui nesse teatro, o que é o homem dentro desse teatro todo, né? Então deixa muitas vazão para muitas interpretações e muitos pensamentos, em virtude de que nós não conseguimos entender a essência que há por trás de nós. Mesmo aqui, eu e você falando em espírito, a gente não consegue ter uma definição completa do que é esse espírito, né? Do que ele é. Aqui tem uma passagem muito interessante, é a última, né? O último ponto de Taimni, a última advertência que Taimni nos dá na leitura, que ele diz assim, que quando nós estamos pensando um pensamento abstrato, quando nós estamos fazendo um pensamento de algo muito grande, um conceito muito profundo, ele faz uma pergunta para nós se é Purusha que está pensando nisso. Aí você vai parar para pensar em alguns momentos e a constatação que você vai ter você vai dizer assim, pior que é o espírito. Aí ele diz que ainda não é o espírito, porque a função é uma função da mente de Chitta, da mecânica de Chitta, mecanismo Chitta. E aí você vê, meu Deus do céu, aí você chega a uma constatação de pensar assim, nossa, é muito grandioso mesmo. É algo muito grandioso mesmo. E até mesmo o Taimni, ele nos traz exemplos, né? Ele nos traz aqui uns 2, 3 exemplos, para que através desses exemplos nós consigamos somente arranhar, falar sobre eles, através desses raciocínios, poder entender do que o Sutra quer se tratar. Mas efetivamente não vai fundo ao Sutra, né? Não vai profundo no Sutra, porque foge. Né? Ele foge, ele está por trás, é o agente que está por trás. Eu estou aqui pensando porque estou sendo alimentado pelo Espírito. Né? Quando eu digo eu agregado todo, o corpo, todos os corpos, todos esse eu inferior, né?
esse eu menor, está aqui tendo essa vida por causa da essência espiritual. Né? É a chama crepitante da vela, é o fogo que não queima, né? A essência verdadeira, que essa essência é eterna, essa essência não se muda, é a energia por detrás. Né? Nós podemos dizer assim para você que um carro ele é feito de diversas partes, diversas peças, é um conjunto. E tudo tem que estar ali para estar funcionando aquele conjunto. Né? Faltou uma das peças, uma das peças o carro não funciona. Podemos dizer isso, né? Faltando uma das peças, esse veículo não vai ter funcionalidade, não vai funcionar o veículo. Mas nós podemos dizer para vocês que o veículo não é as peças, que o carro não é as peças, que a essência de um princípio carro, né, está fora dos componentes de suas peças. Pega esse pensamento filosófico e tenta destrinchar tudo ele, né? Mas que as peças são necessárias para o funcionamento de um princípio carro, de um conceito carro. Assim somos nós. Né? Nós estamos funcionando aqui uma conceitualização do que é um humano. Mas o que está por trás de tudo isso, esse conceito que escapa-nos ao entendimento, é o espírito que está por trás. Aí vem os mecanismos, as peças, né? No caso do corpo físico, os membros, pé, articulações, ossos, nervos, sistema linfático, veias, sangue, órgãos, né? Coração, para manter toda a estrutura viva dentro de um plano físico. Mas nós podemos entender que também que há um princípio energético, há um corpo energético por trás de tudo isso. Aí nós vemos o pulsar de uma energia, né, de uma energia que faz com que tudo isso esteja trabalhando, existindo. Então, ou seja, o corpo e esta energia, né, esse corpo energético também fazem parte do conceito do que é vida. Mas aí nós observamos que há também, sentidos e sentimentos. Né? Nós observamos que há sentidos que estimulam sentimentos. Então isso também faz parte do agregado do que nós chamamos vida. Nós vemos também que esses agregados, né, desses conceitos vida, dessa conceitualização de vidas, eles têm um pensamento, né? Há um princípio de cognição. Através de um raciocinar, chegamos a um princípio de cognição. Então observamos também que há, dentro do conceito do que é o homem, esta mente inferior e também uma mente superior que analisa coisas abstratas. Aí nós vemos que há memória, nós vemos que há reflexões, pensamentos, conceitualizações, mas o que está por trás de tudo isso? Isso nos foge, nos escapa, até mesmo nos confunde. Né? Nos confunde. É aí que nós temos que entender que este é o vidente. Este é o vidente. Ele é puro em sua essência. Ele é a essência do todo. Ele é o que está sendo o telespectador maior. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos à leitura, e eu acho que essa leitura aqui vai trazer mais brilho, né? Essa leitura vai trazer mais, vai trazer colocações que vão nos deixar, né, com maior amplitude do conhecimento das coisas que nós aqui queremos estar falando. Tá? Então nós vamos adentrar então agora a leitura, sessão de número 2, o Sutra, né, de número 20, que diz assim: o vidente, ele é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Essa é a transcrição que nós temos no português do que o Taimni quer nos dizer, né, da interpretação do que ele enxerga desse sutra, que fala sobre o drasta, né, o drasta. É isto? Agora, aqui diz assim, ó: após tratar do visto, o lado objetivo do mundo fenomenal, no Sutra da segunda seção 2.18 e 2.19, Patanjali procura agora nos dar uma ideia sobre o vidente, que é a base do lado subjetivo desse mundo fenomenal. Esta é uma tarefa comparativamente mais difícil, porque Purusha, conforme a filosofia do yoga, é a realidade última, oculta por trás do mundo fenomenal em seu aspecto subjetivo. Embora seja através dele que Paktri é galvanizado para a vida e aonde acontece a cognição. Ele sempre nos escapa por estar sempre por trás do véu.
a testemunha oculta do objetivo através do subjetivo, ok? Essa introdução aqui, esse parágrafo que eu acabei de falar, é um resumo ou é um apanhado geral de tudo que o Sutra quer nos trazer. É isso. Agora, Time vem nos trazer a partir desse momento, exemplificações, exemplos, e vai fazer tratativas, joguetes de situações em cima desses exemplos para que nós possamos mergulhar em raciocínio e entender um pouco mais. É somente isso. Daria para se dizer aqui, que nós lendo esse primeiro parágrafo, pronto, já deu. É o que nós temos de essência para o Sutra de número 20. Para o Sutra da seção de número 2 e o Sutra de número 20. Mas agora nós vamos continuar aqui na leitura para que nós possamos entender esses exemplos. O que o Time quer nos passar com essas exemplificações e fazer os jogos com esses exemplos. O primeiro exemplo que ele vai nos tratar agora aqui, ele vai fazer que nós imaginamos, nós imaginamos um certo número de globos envolvendo uma lâmpada de alta intensidade. E através desse centro de globos, ele vem nos fazer algumas colocações do que seria esse Purusha, o que está por trás, e do que seria realmente o que nós estamos observando quando nós olhamos isso como espectador de fora. Então você tenta imaginar, e sabe quando eu chego nesse ponto, eu tento imaginar um lustre, uma casa, eu tento imaginar muitas vezes um abajur, eu tento fazer uma análise muitas vezes daqueles, não dos vitrais, não daqueles, não seria vitral a palavra, não daqueles lustres de vidros gigantescos, mas eu tento imaginar uma lâmpada sendo encoberta por globos de vidro. De uma certa forma, tu vai conseguir ter você vai conseguir criar na sua mente isso. Vamos à leitura então aqui. Aqui diz assim: se pegarmos uma lâmpada elétrica de luz poderosa e a cobrirmos com certo número de globos concêntricos, semi-transparentes e coloridos, um dentro do outro, o mais periférico será iluminado de alguma forma por esta lâmpada elétrica. Mas ainda que esta iluminação derive da lâmpada, não podemos ver a luz da lâmpada como ela é, mas somente do modo como ela se apresenta depois de filtrada e enfraquecida por todos os globos intermediários. Se removermos esse globo mais periférico, o seguinte será visto e a luz torna-se mais forte e mais pura. Mas podemos ver a luz da lâmpada? Não. Ela ainda está oculta por trás dos outros globos restantes. À medida que vamos retirando um globo após o outro, a luz vai se tornando cada vez mais forte, mais pura, mas nunca veremos a sua pureza e plenitude. Enquanto algum globo estiver cobrindo a lâmpada elétrica, somente quando o último globo for retirado é que a luz da lâmpada elétrica será vista em seu brilho total. Pode um homem que nunca viu uma lâmpada elétrica saber, ao observar o globo mais externo, como é também essa lâmpada elétrica? Claro que não, Se a gente nunca viu o que está lá, que vamos saber. Não. Não até que ele tenha retirado todos os globos um a um. Olha o que ele vem nos dizer com esse exemplo. Esse exemplo está nos falando o que tecnicamente ocorre com o homem. Nós estamos tão envolvidos com nossos corpos que nós não sabemos o que é o espírito que há dentro de nós. Ele vem fazer uma analogia nesse sentido para mostrar isso. E que esses globos são os corpos que estão envolvidos no homem. Prestamos atenção aqui. A relação de Purusha com os veículos por meio dos quais ele se manifesta é algo parecido. A luz da sua consciência flui através de todo o conjunto de veículos, cada veículo retirando, por assim dizer, alguns dos seus constituintes e fazendo reduzir sua intensidade, até que o corpo físico, a luz da consciência, encontra-se no máximo do seu entorpecimento e é obstruída pelo maior número de limitações. A única maneira de ver a luz da sua consciência pura é diversificar-se de todos os veículos e ver esta luz em sua pureza, sem obscurecimento, sequer do mais sutil dos veículos, como mencionado no Sutra da seção de número 4 a 22. Muito tranquilo, não há necessidade de mencionar sobre ele, mas quando você que talvez tenha o livro e queira buscar ou olhar, pode olhar, tá? Isto é,
isolamento da consciência pura implícita na conquista de Kaivalya, ou Kaivalya, né? Objetivo último do yoga. Então aqui o que quer nos dizer? Olha que interessante que esse exemplo nos traz a essência de todo o yoga. Vem mostrar que nós estamos, né, entorpecido, olha, eu vou usar esse tema, tá? Entorpecido pelos próprios veículos, né? Pelos próprios veículos, até mesmo confuso, né? Muito confuso, porque os próprios clashes trazem a confusão, faz que nós acharmos que somos o corpo, acharmos que somos pensamentos, acharmos que somos os sentimentos, acharmos que somos sentidos, acharmos que somos tudo isso, e na verdade não. Esses são os mecanismos no qual nós estamos agindo, atuando, que é o que está por trás de tudo isso, é Purusha. Então ele vem nos trazer nesse exemplo aqui um raciocínio para nós ver que, né, esta luz elétrica, este Purusha, o espírito, ele está envolvido por tudo isso. E que não há como nós conhecermos o que é então verdadeiramente esse espírito, essa essência, né, o vidente, como aqui está dizendo, sem passar por todas essas etapas. Se nós não retirarmos todos os globos para entendermos a lâmpada em seu verdadeiro esplendor, ou o vidente, nós não vamos saber o que é o vidente. Um outro detalhe que ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, para um homem que nunca viu uma lâmpada elétrica, ao observar o globo mais externo, ele saberá como é que é essa lâmpada elétrica? Não. Então, ou seja, mesmo que nós estamos aqui especulando sobre o que é o vidente, nós não vamos dizer para você o que é o vidente. Nós não vamos sequer ter, né, como dizer o que é por trás o espírito, porque nós estamos dentro dos globos. Nós não retiramos os globos aí para ir lá. Então somente mestres avançados que chegam até lá podem dizer tudo isso. E para arrematar com esse exemplo, né, o Taine nos leva à seguinte reflexão, que o processo do yoga é isto. Olha o que é o processo do yoga. É nós chegarmos à plenitude, à realização, chegarmos a esta lâmpada, né? Chegarmos e estarmos dentro do nosso máximo fulgor, que é esta lâmpada. Então é esse o objetivo do yoga. Purificarmos, entrarmos, né, na yoga externa, posteriormente para facultarmos a yoga interna e buscar estar galvanizando-se a entrar em consciência, fazer com que a nossa consciência saia e entre cada vez mais para esse mecanismo, essa profundidade. E que quanto mais nós entrarmos, mais nós estamos saindo, né, do entorpecimento, do obscurecimento, dessa caverna que nos bloqueia, e mais para a luz estamos nos encaminhando, para a verdadeira luz resplandecente. Tá? Vamos lá então. Agora diz assim, ó. O primeiro ponto a ser destacado nesse sutra é que o vidente, o elemento subjetivo do mundo fenomenal, é consciência pura e mais nada. Guarde essa frase, que essa frase é importante. É consciência pura e mais nada. Agora diz assim, ó, a palavra matra, está aqui no sutra essa palavra, tá? Mas ele vai traduzir para nós o que ela quer dizer. Que significa somente, no sutra que está ali, é usada para enfatizar a necessidade de que o vidente não se deixe enganar por qualquer manifestação parcial da sua consciência através de um veículo mais sutil. Olha que interessante isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Significa que quando nós estamos lá em Asmitá, em nível búdico, né, nós estamos lá em nível búdico, o que isso quer dizer? Que nós já estamos dentro dessa manifestação? Não, nós ainda estamos na última camada da manifestação. Nós estamos em Asmitá, em Atman, né, lá, mas ainda tem um veículo ali. Isso ainda não é a consciência pura. Olha que interessante ele quer dizer aqui. Para complementar, quando a consciência recolhe-se passo a passo dos mundos inferiores em Samadhi e começa a atuar nos reinos superiores do espírito, a mudança é tão extraordinária e o súbito influxo de força, conhecimento e bem-aventurança na progressiva supressão das limitações é tão irresistível que é possível que a pessoa se confundir essa manifestação parcial com a realidade última. Olha que ele está nos advertindo aqui, segura aqui. Que existem essas camadas, que tal, mas que quando nós migramos uma camada, nós podemos até mesmo nos perder e nos confundir que nós já estamos na última camada de tanta luz que entra.
Então observe o que é essa essência de espírito através dessa colocação. Que uma simples mudança de camada nos faz evoluir tanto, né? Nos dá tanto influxo de força, de conhecimento, de bem-aventurança, na progressiva supressão da alimentação do próprio corpo, que é possível que as pessoas se confundam que estão na realidade última. Olha os graus que são essas evoluções, né? Olha como ele quer nos mostrar o que isso é. Aqui diz assim, ó, o fato, no entanto, é que a consciência ainda se encontra obstruída por véus de matéria. Véus tênues, por certo, mas véus, qualquer modo que impõem certas limitações e ilusões. A consciência não pode ser conhecida em toda a sua pureza, enquanto não transcenda o último veículo. Esse é Purusha em seu verdadeiro posição de vidente. Olha que interessante. Então ele quer nos dizer que nós não nos iludamos, que com simples meditações, simples formas de nos meditar, nós vamos estar chegando até lá, né? Que com simples, como é que eu posso dizer para vocês? Eu me fugiu a palavra do contexto que eu quero usar aqui, mas vou dizer assim para ti que não é fácil chegar até lá. Que muitas vezes pessoas estão confusas, achando que já estão lá e na verdade não estão. Agora ele vem nos dizer outro ponto aqui, ó. O segundo ponto a ser notado é que, embora o vidente seja pura consciência, e não esta consciência que é modificada pelos seus veículos, ainda assim, quando ele se manifesta através de um veículo, parece estar perdido no pratyaya no momento que esteja presente na mente. Eu já vou explicar um pouco melhor, mas eu vou seguir aqui, que acho que aqui vai trazer mais elucidação para você que está ouvindo do que ele quer dizer. Assim como o espelho reflete ou assume a forma de qualquer coisa colocada à sua frente, e parece ser esta coisa, do mesmo modo a consciência pura, por assim dizer, assume a forma do pratyaya e mostra indistinguível do pratyaya. Tornando-se outro exemplo, quando a luz pura... eu vou segurar aqui. Aqui é outro exemplo aqui. Mas então vamos refletir aqui sobre este espelho na frente, né? O que é o pratyaya? Nós temos que entender que o pratyaya é o conteúdo todo que se encontra em Chitta. Lembram disso que nós falamos na sessão número 1? Eu não me lembro o vídeo que foi, mas foi um dos primeiros vídeos sobre o pratyaya, que é o conteúdo todo que está em Chitta. Mas não podemos imaginar que é o conteúdo todo que está em Chitta é simplesmente a imaginação, o pensamento, ou o raciocínio que nós estamos tendo, ou a imaginação do que nós estamos tendo. Mas é todo o conteúdo. Envolve os corpos que estão ali envolvidos, o sentimento que está ali envolvido, a imaginação, a forma da imagem, envolve o sentido, tudo que está acontecendo naquele exato momento. Até mesmo os ouvidos não param de atuar, os sentidos não param. Então tudo isso é o pratyaya. Ou que ele vem nos dizer que há, por assim dizer, uma certa confusão, né? E parece que o vidente se perde. O vidente se perde e se confunde, né? Se molda a essas coisas e parece que é essas coisas. Mas na verdade não é. Né? Na verdade não é esse pratyaya, é esse fato de coisas. E aqui vem nos dizer como exemplo, né? Ele parece que ele é o espelho, que ele reflete toda a imagem que é colocada em sua frente, mas ele continua sendo o espelho. Ele não é aquela imagem no qual se moldou através da imagem do espelho. Ele é o espelho. E ele continua sendo espelho, mas reflete tudo que é colocado em sua frente. É muito interessante também ver que nesse exemplo do reflete tudo que é à sua frente, para que nós possamos meditar no que nós já vimos falando nos vídeos da sessão de número 1. Não é, né, o espírito... Não é matéria não é o espírito que vê. Como é que eu posso tentar explicar aqui agora para não perder o raciocínio? Mas é nós que, ou melhor, agora eu consegui me lembrar, não consegui interpretar um modo de explicar para vocês. Não é um mundo que está fora de nós, mas é o mundo se manifestando dentro de nós. Então todas as coisas que nós estamos enxergando fora, na verdade elas estão se manifestando dentro de nós. Lembram disso? Lembram disso? Que nós imaginamos que as coisas estão fora, eu estou vendo profundidade, eu estou vendo metros, eu estou vendo distância, eu estou vendo os sentimentos, eu estou vendo as coisas longe, mas na verdade tudo está dentro de mim. É como se vidente fosse esse espelho, né, que estivesse pegando todas essas coisas, fazendo toda essa leitura, refletindo tudo isso em cognição dentro dos meus veículos. Conseguiu pegar isso? Vocês lembram dos vídeos da sessão número 1 que nós falávamos sobre isso? Tudo está dentro.
né? Quando eu olho, eu vejo, quando você me ouve, a minha voz está chegando até ti, na verdade ela está produzindo-se dentro de você. É incrível esse raciocínio, né? É incrível de você meditar, você consegue com um pouco de reflexão, de entender o que eu estou dizendo, né? É como se nós estivéssemos, né, recebendo, vivendo, construindo essas imagens dentro de nós e cientificando o que nós estamos construindo. E esse princípio de enxergar para fora é simplesmente uma correção que o cérebro faz, dá uma sensação de nós estamos vendo as coisas fora de nós, mas tudo está dentro de nós. Ok? Essa analogia do espelho, que o espelho está refletindo tudo que é colocado em sua frente. Aqui ele diz assim, ó, tomando-se um outro exemplo, vamos seguindo aqui, ó. Quando a luz pura de um projetor cinematográfico incide na tela, toma a forma do que está sendo projetado, embora assim mesmo ela seja pura e completamente distinta do quadro. O pratyaya, conforme explicado anteriormente, é sem dúvida o conteúdo da mente quando entra em contato com qualquer outro veículo que difere de veículo para veículo. O pratyaya não é apenas indistinguível da sua consciência, mas como resultado da mistura dos dois. As funções do veículo parecem ser executadas pelo Purusha. Assim, quando o pensamento abstrato é produzido através da mente superior, é Purusha que produz o pensamento? Olha que interessante aqui, ó. Claro que não. O pensamento é a função do veículo. O contato da consciência com o veículo o coloca em movimento e o habilita a executar sua função respectiva. Tá? Segura aqui. O que ele quer dizer com esse ponto aqui? Nós passamos para imaginar essa tela. Vamos pegar essa tela do projetor. Quando nós estamos vendo, né, antes de começar o filme, a tela no fundo é branca. Né? A tela no fundo é branca, ou seja, a luz que está passando no obturador desse projetor e projeta na parede, ela é branca. Mas quando o filme passa na frente dessa luz, né, essa luz ao bater no filme que passa na frente da luz do projetor, faz com que apareça nesta tela branca as imagens. Mas olha que interessante, mesmo aparecendo as imagens, o movimento, a vida, as manifestações, através dessas imagens, a luz ainda está lá. A luz está atrás das imagens, mas nós não percebemos mais. Mas a luz ainda continua atrás. Ela apenas está sendo filtrada através do filme que está passando, a película do filme que está passando. E assim ela projeta, né, na projeção as imagens que nós estamos vendo. Mas a luz está atrás, continua branca atrás. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Mas observe que nesse momento ela se mistura, né? Ela se mistura com o filme, com a película do filme e as posições das relativas cores, ela se mistura com aquilo e projeta as cores. E é o filme que nós, telespectadores, vemos. Mas a luz é branca, a luz que está por trás é branca, não perdeu ainda isso. Esse seria o espírito, aqui, nessa colocação. Então aqui está dizendo que, nesse momento, o que é aquilo? Aquilo ali é o pratyaya, porque o espírito atrás ainda está vivo, que é a luz branca, mas ela está misturada com aquelas coisas, para projetar a vida, projetar a manifestação da vida no plano de fundo. Consegue fazer essa observação? Para um pouquinho e faz essa meditação sobre tudo isso. Vamos seguir aqui, ó. Aqui ele diz um outro exemplo em relação a uma visão elétrica, né? Para quem tem conhecimentos mais de eletrônica, vai conseguir ter uma interpretação boa observando isso, ó. Quando o ímã é introduzido numa bobina, produz uma corrente elétrica no fio. Para uma pessoa que ignora os fatos, o ímã parece estar produzindo a corrente. Na verdade, não é o ímã que produz diretamente a corrente, ainda que de maneira misteriosa ele se vincule à produção da corrente. Se todo o mecanismo para a produção da corrente está presente e todas as condições necessárias estão estabelecidas, basta a inserção do ímã para que o mecanismo funcione e produza a corrente. De que forma o simples contato do Purusha com o Patri galvaniza-a para a vida e faz com que execute a função altamente inteligente. É um problema que tem sido debatido por vários filósofos. Para o estudante prático de yoga, essa questão não tem grande importância. Ele sabe que todas as questões teóricas somente podem ser resolvidas pelo conhecimento direto.
Então o que aqui vem nos mostrar nesse último exemplo, observando esse fator elétrico? Que para que aconteça a manifestação, para que aconteça a vida da forma que nós estamos vendo, todos os mecanismos têm de estar presentes. Tudo faz parte do contexto para que haja manifestação vida, mas que essa simples introdução de um ímã, né, ou seja, vamos botar assim, colocando a mente, né, como se fosse esse ímã, não significa que isto é realmente o que dá vida a tudo isso. Mas é todo o mecanismo, e quem está por trás de todo o mecanismo tem que ter uma inteligência suprema. Nesse exemplo aqui não tem que ter algo supremo, que é a corrente elétrica, que permitiu se formar através da colocação de todos os mecanismos ali presentes. É a mesma coisa o Purusha. O Purusha está oculto por trás de tudo isso. O Purusha é a essência por trás que se perde, que é aonde encontra-se toda a realidade suprema, onde encontra-se toda a potência, aonde se encontra-se, né, o verdadeiro fulgor. Veja então, você que está nos acompanhando, você que está ouvindo, né, você que está vendo essa imagem paralisada, observe o quão grandioso é. Eu havia dito no começo desse vídeo, no introdutório desse vídeo, que não ia nos dizer o que era Purusha. Né? Eu falei assim, ó, eles não vão nos dizer o que é Purusha. Até mesmo, né, magistralmente Patanjali nos traz esse sutra, nos traz o sutra, e Taimini nos traz colocações para que aprofundamos o nosso raciocínio dentro do sutra. Mas eles não nos trazem, observem que eles não nos dizem o que é o Purusha. E para nós que estamos aqui, nós estamos entendendo do que nós estamos falando. Nós compreendemos o assunto de que nós queremos abordar e falar, mas mesmo assim, como no exemplo da lâmpada envolvida nos globos, nós não sabemos o que é a lâmpada lá dentro. Somente chegando lá em consciência, né? Somente atingindo o grau em consciência, desvelando esses véus que estão encobrindo essa lâmpada, né? Chegando, movimentando-se através do caminho do yoga que nós podemos atingir e chegar internamente dentro de nós. E aí, né, onde nós estamos procurando os fragmentos fora de nós, nós estamos procurando as migalhas que há por fora, nós encontraremos o tudo que há dentro de nós. Porque o tudo está ali. O tudo encontra-se dentro de cada um de nós. Existe uma... Como é que eu posso dizer para ti? Não seria uma metáfora, um conto, mas existe, né, como é que eu posso dizer isso? Me fugiu da cabeça aqui, mas eu vou contar para vocês, né, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Existe um motivacional, isso, uma passagem motivacional que diz que o potencial humano encontra-se dentro do próprio homem. É essa a essência do que quer se dizer quando você ouve isso. Que é a história assim, né? Que os grandes sábios do mundo, né, não sábios em vida, mas os grandes deuses, por assim dizer então, estavam debatendo, né, como fariam para esconder do próprio homem o potencial do homem. Porque sabiam que o homem iria empregar, de certo modo, esse potencial que ele tinha, iria empregar de uma forma errada, de uma forma má. Aí os sábios começaram a dizer que era para esconder o potencial humano na mais alta montanha. Vamos esconder o mais alto, esse potencial humano, vamos escondê-lo na mais alta montanha. Aí os sábios dizem, mas você não sabe que o ser humano vai escalar até mesmo as mais altas montanhas, eles terão capacidade para isso, e lá eles chegarão e pegarão o potencial humano. Aí eles falam assim, então vamos fazer o seguinte, então vamos enterrar. Não, mas você sabe que o homem vai cavar tão profundamente na terra que ele também irá encontrar o potencial humano. Aí eles falaram, vamos colocar então o potencial humano embaixo dos oceanos. Mas vocês não sabem que lá no ano tal o ser humano vai construir máquinas que vão nas profundezas do oceano. E lá eles vão encontrar o potencial humano. Aí um pensou e disse, então vamos fazer assim, vamos colocar o potencial humano no espaço, na Lua. Mas vocês não sabem que em determinado período, né, o próprio homem vai evoluir e vai ir lá e vai buscar, né, vai sair fora da Terra e vai ter condição de ir lá e pegar o potencial humano. Aí um sábio, né, desses que estavam junto falou assim, então eu já sei aonde nós vamos botar o potencial humano. Eles olharam para ele, né, sem entender e perguntaram aonde? Dentro do próprio homem. Porque o homem vai estar tão envolvido em procurar essas coisas, vai estar tão envolvido em procurar fora, que vai se esquecer de procurar dentro dele mesmo.
Então, nesse sentido, é isso que quer nos dizer. É isso que quer vir aqui nos trazer essa tratativa de que tudo o que nós precisamos para nos galvanizar a uma vida plena, de entendimento, de gozos livres, de liberdade de todas as amarras, de tudo que nós podemos estar mensurando em nossos pensamentos agora, é estar dentro de nós, que é o nosso Purusha, é a nossa essência. Para isso é que existe a ciência do yoga. É nessas tratativas que nós estamos aqui falando para vocês sobre a essência do yoga, tá bom? É isso que nós queremos estar dizendo para vocês, o que é o yoga, tá? Nós vamos adentrar então, agora sim, né, no nosso próximo encontro, no Sutra 21, que vem nos dizer o porquê, né, da existência de Paktari, né? Aí vem um pensamento bem filosófico, bem profundo, é bem simples o raciocínio, mas é um pensamento que traz muita filosofia, dizendo o porquê que existe então o casamento de Purusha e Paktari, né? Qual é o fundamento de Paktari, né, em tudo isso. É bem interessante de raciocinar, né? É bem interessante de raciocinar porque o Sutra de número 22 também vem fazer questionamentos mais profundos. O que acontece, né, quando Purusha se liga de Paktari? O que acontece com o Paktari? Aí entra muitas discussões, é bem interessante, nós vamos fazer muitas discussões filosóficas para poder compreender tudo isso. Aí vem dizendo que o que é o verdadeiro, o Sutra de número 23 vem fundamentar que o único propósito de Paktari, né, é para permitir a própria evolução do Purusha, do espírito. É bem legal, bem interessante, né? Aí vem nos mostrar por que ocorre a união no Sutra de número 24. Olha que interessante, né? Como o Patanjali, há tantos mil anos antes de Cristo, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo, talvez, já sabia dessas coisas, né? Ele, por que ocorreu? Por que ocorria tudo isso? Né? Por que ocorreu, né, essa junção? Aí vem mostrando, né, como é que faz para que haja, né, então a dissociação do próprio, né, no Sutra de número 25, como é que faz haver a própria dissociação de Purusha com Paktari. E aí começa, né, toda a interpretação dos caminhos do yoga, e nós vamos chegando nas práticas, nos exercícios, vamos indo. Lá no Sutra de número 30 nós vamos falar sobre o grande voto, né, o grande voto, estamos chegando. Faltam a partir de agora 10 sutras para nós chegarmos lá, né? 10 sutras, 2 meses e meio mais ou menos, então até março, abril mais ou menos vamos estar vendo sobre esse tema aí, tá? Da minha parte era isso então, obrigado a todos que acompanharam mais um, né, de nossos sutras. Mais uma vez peço desculpa por causa da câmera, estou com outra câmera, ainda estou aprendendo, né, a manuseá-la, esta câmera, e mais uma vez, né, fui vítima dela. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente tem tempo para isso, e eu acho que mesmo a imagem estando congelada para você, isso não tirou nem sequer um pouco do brilho e também do conhecimento a ser atingido, né, com este sutra. Da minha parte era isso, tá? Então eu agradeço a todos vocês e Namastê.